Olá, autores, tudo bom? Hoje um vídeo um pouco diferente do que você geralmente está acostumado a ver aqui. Mas, como o meu compromisso aqui no livro de Teseu é fazer com que vocês escrevam mais e melhor, produzam seus livros e mostrem seu trabalho para o mundo, eu me vejo num papel de expor alguns resultados para que cada um de vocês veja que é possível sim alcançar o sonho de publicar e vender livros, para que juntos nós possamos mudar o consumo de literatura aqui no país. E hoje, enquanto eu faço o último boxing do ano, o envio de um livro para alguém especial, um presente para uma amiga, eu quero comentar com vocês todas as conquistas e premiações que eu tive nesse ano de 2024. Um ano muito importante, pois além de ter esse conteúdo nas redes sociais, eu foquei muito em eventos presenciais e a venda dos meus livros. Pode não parecer, mas eu já tive muita dificuldade em vender os meus livros, em falar deles, e cada vez mais fica saindo mais natural. E as pessoas gostam, as pessoas se interessam. A prova disso é que estou aqui ainda de pé e semana que vem tem um outro vídeo especial falando quantos livros eu vendi esse ano. Mas antes, deixa o like, compartilha, se gostou, deixa o comentário e vamos para a vinheta que daqui a pouco a gente vai falar sobre premiações. E antes de eu falar um pouco mais dessas conquistas, eu queria levantar o ponto para duas grandes conquistas que eu achei sensacional para a minha carreira de autor. A primeira delas é que uma pessoa que estudou comigo num curso de aprendizagem que eu fiz quando eu tinha 14 anos comprou todos os meus livros, um de cada exemplar, os 3 títulos que eu tinha lançado, e completou a coleção dele. E isso é importante porque quanto mais próximas as pessoas de você, mais difícil fica delas te darem uma certa fé no trabalho. E a pessoa que me conheceu, o Diogo de 14 anos, não tinha essa cabeça de hoje e nem sonhava em ser escritor, muito menos escrevia alguma coisa e recebeu esse voto de confiança. Isso para mim vale mais do que qualquer medalha de ouro. E em segundo lugar, uma pessoa que entrou em contato comigo, que viu que eu ia para uma Bienal em uma cidade do interior e falou que fazia questão de ir lá para comprar o restante dos meus livros, pois ela tinha me conhecido na Bienal de São Paulo. Esses são pontos que vão fazer toda a diferença se você souber olhar para eles na sua carreira como autor. Volta agora para o vídeo. Bem, quando a gente fala em premiação, é algo novo que você alcançou que jamais tinha alcançado antes. Um reconhecimento pelo seu trabalho, pelos seus feitos ou por algum número que você atingiu. E eu resolvi avaliar tudo o que eu fiz nesse 2024 para ver quais foram os prêmios que eu conquistei. Um deles está aqui na minha mão. O lançamento do meu livro Monstro de Cerâmica. Para quem acompanhou o livro de Teseu antes, lá só no TikTok, eu fazia algumas lives e também conteúdo mostrando como foi o processo de escrita desse livro. E vai fazer mais ou menos uns 13, 14 meses que isso começou. E agora, mais de um ano depois que ele foi lançado. E eu geralmente lanço os meus livros em outubro por serem suspense e terror e ter uma temática. E essa foi a minha primeira premiação. A segunda premiação, a segunda coisa que eu mais gostei este ano foi, além de lançar o livro, foi onde eu lancei ele. Quando eu visitei Paraty, em uma das viagens que eu fiz com a minha esposa, ela falou: Ó, aqui tem uma feira literária, uma festa literária, talvez você venha. E eu lembro que eu olhei para ela e falei: eu vou vir, mas eu vou vir como escritor, não como alguém para visitar a feira. E isso se realizou. Anos depois, claro, não foi logo em seguida, mas eu tive a oportunidade de ir lá, lançar o meu livro na Flip e conseguir vender algumas edições dele, mesmo com um local não tão privilegiado, porém para mim foi tão satisfatório que eu adorei e já estou ansioso para talvez voltar ano que vem, caso haja a oportunidade. E falando em livros, eu também recebi isso aqui, o World Book Review Awards como o melhor livro de terror. Aqui para o meu livro Sommelier. Um livro que eu gostei muito, que a pessoal que leu também curte bastante e que acaba sendo um desafio para mim falar desse livro que foi tão bom e até premiado ou focar num livro novo. Mas acredito que para você, autor independente assim como eu, existem certas dificuldades que a gente vai sabendo lidar na vida. E enquanto eu assino aqui, eu vou falando um pouco mais das minhas conquistas.
pela primeira vez na minha vida, na minha carreira como escritor, eu pude ir para a Bienal do Livro. E não só ir, mas a primeira vez que eu fui e ainda em dois estandes diferentes. O primeiro, na Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, a ABERT, onde eu fiquei 1 hora dando autógrafos e vendo meu livro. E a sensação, ela é incrível. Poder estar lá junto com todo mundo, autografando, e as pessoas vêm procurando o seu livro pela capa. Ali sim eu vi a importância de você estar bem apresentável, ter uma capa chamativa e saber se comunicar. Esses são detalhes que a gente só aprende vivenciando. E lembrando que essas premiações não estão vindo na ordem, estou colocando elas para vocês de forma aleatória. Mais uma coisa que eu gostei muito é justamente essas questões de eventos presenciais. Para mim foi um grande marco, uma grande diferença poder estar em vários lugares diferentes, apresentando meu livro para pessoas de outras cidades. E digo muito mais, 80% das minhas vendas esse ano foram em eventos presenciais. Por mais que eu tenha assim uma presença nas redes sociais, crie conteúdo, pelo menos um por dia, as redes sociais não renderam tanto quanto você está lá. E mais uma vez vem uma coisa que eu digo desde a época que eu tinha editora. A pessoa compra o autor, depois a obra. Estar ali é a possibilidade de comprar tudo é a grande emoção que as pessoas querem, que as pessoas têm. E além disso, este ano eu firmei mais ainda o meu compromisso com a escrita e fazer as pessoas escreverem mais. Fiz um processo de 12 semanas falando sobre bloqueios e desbloqueios criativos. E dali nasceu o que eu chamei de Prometeu Desbloqueado. Uma série de pequenas dicas para que você não trave na hora de achar de não ser criativo. Pois para quem não sabe, foi a partir da criatividade que eu comecei a escrever. E também lancei essa revista conto do Prometeu Desbloqueado. Uma forma de você conseguir ter tudo isso em mãos e poder saber os pequenos detalhes para toda vez que se sentir inseguro, conseguir olhar aqui e saber que é apenas você querendo se auto-sabotar. Porém, você é criativo sim. E falando em revista conto, eu consegui dar continuidade a um projeto que eu tinha vontade há muito tempo, que era fazer uma série de livros. Na verdade, seria uma série de quadrinhos, mas como eu não desenho, virou uma série de contos que eu pude lançar nesse formato de revista conto. Já tinha saído anterior, uma coisa que eu escrevi à mão num caderno, passei para o computador e depois fiz todo o processo de editoração, que é a revista do Arquivos ABIMP, a Agência Brasileira de Inteligência Paranormal. E é muito diferente quando você escreve um romance, que é uma história fechada, para escrever uma série de contos com os mesmos personagens. É um alto desafio que eu estou adorando participar. E esse ano não podia ser mais premiado devido às pessoas e parcerias que eu fechei ao decorrer de 2024. Entre eles está a Fábrica do Livro, que me ajudou, me apoia e encara as loucuras que eu tenho de ideias para impressões referente a isso. Lembrando, você está aqui, você já sabe que se usar o cupom TESEU10, na sua primeira compra ganha 10% de desconto e o cupom TESEU você ganha 5% de desconto em qualquer impressão na Fábrica do Livro. E eu repeti isso ao longo de 2024, porque esse ano inteiro eu fiz todas as minhas impressões com ele, inclusive meus marca-páginas, que também vai de brinde aqui. Tem até um brindezinho da Fábrica do Livro, um caderninho de anotações, para ver como eu não minto sobre parcerias. Eu só falo daquilo que eu acredito e que eu testei. E para a última premiação minha do ano, minha autopremiação, autopremiação porque existem momentos na vida em que você tem que olhar para trás e comemorar tudo o que você conquistou, pois essas conquistas são apenas suas. Ninguém vai tirá-las. E se você não olhar para trás e ver que pequenas coisas geraram grandes resultados, você nunca vai alcançar o máximo, porque o máximo é sempre o caminho para chegar lá. Eu digo isso porque eu recebi um convite de fazer um prefácio para um livro de um grande amigo querido que também é escritor. Noite de Reis, de Rafael Zimichute. E para finalizar esse vídeo, antes de eu terminar de embalar esse presente, eu queria compartilhar esse prefácio com vocês. Ler um pouquinho dele. E, claro, não deixem de adquirir esse grandiosíssimo livro, porque realmente é marcante. E vocês vão ver pelas palavras que eu tenho para falar. Jamais me esquecerei de Caio Márcio gritando no palco. Coriolano foi a primeira peça de Shakespeare que eu assisti e me lembro até hoje o quão tocante pode ser uma bela tragédia bem interpretada.
Apesar de ter vibrado com o monólogo de Rei Lear, interpretado por Juca de Oliveira, Macbeth ainda é a minha preferida. Para qualquer um que conheça o trabalho do bardo, é impossível não ter uma lembrança marcante como as que tive. A primeira vez que vi Rafael Zimichit foi no Prêmio Reflexo Literário de 2021, onde nossos livros concorreram na categoria Suspense. Ele ficou merecidamente com o primeiro lugar. Pouco mais de um ano depois, nos encontramos pessoalmente e ganhei um de seus livros. Quando comecei a ler, não pude evitar a sensação de nostalgia, pois as palavras, os capítulos e a trama me lembravam muito da minha época de adolescente. Mesmo período em que comecei a ler os livros de Dan Brown. Foi apaixonante para mim, principalmente pelo fato de haver alguém que escrevia com a mesma emoção e ambientava suas histórias em nosso próprio país, o que me fez querer ler mais livros do autor. Não há como se aprofundar nas obras de Rafael sem se deparar com o grande Gregory Abrams, um detetive que conheci no auge da carreira, por assim dizer, onde sua complexidade e profundidade me fizeram continuar acompanhando seus casos. Embora adore livros ambientados em território nacional, não posso negar que acompanhar as aventuras do detetive é como fazer uma viagem a pontos turísticos que nem tinha vontade de conhecer antes. Pela simples leitura, surge o desejo de visitar esses locais, lugares que já foram palco de tantas emoções, e isso faz nos sentir mais vivos. Dito isso, Noite de Reis não é apenas uma obra que te levará a pontos turísticos, deixando você com vontade de conhecê-los pessoalmente, mas também aguçará sua mente com uma pesquisa aprofundada. Basicamente, é uma aula muito bem explicada sobre Shakespeare, com detalhes que talvez você jamais percebesse se não fossem histórias como essa que está prestes a ser desvendada. Convido você, leitor ou leitora, a se atentar às palavras das páginas a seguir e pensar com a mente aberta. Uma coisa que nosso detetive pôde trazer é a experiência de vida. Algo que muitas vezes nossa teimosia juvenil demora a entender e que apenas a idade traz o sentido. Hoje encontro em Gregory Evans um detetive diferente dos grandes heróis literários que colocam o caso acima de tudo. Ele é muito mais heróico do que jamais pude imaginar, pois as decisões que toma sempre visam algo maior e heróico, que nem sempre está dentro do que consideramos certo ou errado. Como última provocação, instigo você a ler essa história com uma visão diferente. No momento em que escrevo essas palavras, há uma série de pessoas em uma caça às bruxas para descobrir quem está ou não utilizando inteligência artificial para escrever livros em vez de escrevê-los com suas próprias mentes. Estamos diante de uma trama que mostra que séculos atrás lutavam exatamente pelo contrário, tentando esconder de forma engenhosa quem era o verdadeiro criador das peças do bardo. De uma coisa podemos ter certeza: independente da autoria de suas obras, não há quem não se emocione com o grande William Shakespeare. E com essas palavras desse livro que eu tive a honra de prefaciar, eu finalizo aqui embalando o último boxing, um presente para uma amiga. Espero que você continue aqui no canal, acompanhando todas as novidades do livro de Teseu, para que você também possa se inspirar e escrever e publicar a sua própria obra. E juntos mudaremos o consumo de literatura desse país. Até a próxima!